Como vai? Tudo bem? Queridos, eu estou passando por uma fase muito difícil na minha vida e por isso eu não tenho conseguido poder estar gravando vídeos aí com maior frequência. Mas não desistir, a gente pretende continuar assim, gravando. Esteja orando por nós aí, para Deus nos dar estabilidade, condição para superar esse momento, uma particularidade que por enquanto eu quero preservar comigo e que inclusive me leva a falar neste vídeo o assunto que nós vamos abordar, ok? E como nós temos pedido, apesar dessas dificuldades, como eu disse, a gente pretende continuar comprometido aqui através da internet, então continuo solicitando a sua oração por nós, a sua participação, se inscrevendo, deixando seu like, o like aí, ou clicando no ok, né? Se possível compartilhando para outros, porque a mídia, a internet, o YouTube só reconhece se houver uma boa difusão, aumento de inscrição, bastante gente assistindo, aí então o YouTube começa a investir no trabalho da gente e nos dá um suporte melhor, ok? Mas vamos lá, eu gostaria de falar no vídeo de hoje aqui sobre essa parábola do samaritano, que está aqui no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, quando esse homem, aborda o Senhor Jesus aqui, na verdade é um doutor da lei, o versículo 25 está dizendo aí, ele está tentando ao Senhor Jesus, perguntando a Cristo o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus disse para ele, olha, o que você lê na Bíblia aí? Você estuda a Bíblia, você é doutor da lei, como é que você lê aí a Bíblia? E esse doutor da lei diz, olha, os dois grandes mandamentos, amar a Deus de todo o teu coração, entendimento, alma, tal, e ao próximo como a mim mesmo. E Jesus disse, olha, você respondeu bem, faz isso e você vai viver. Mas aí o cara, querendo se justificar com Cristo Jesus, perguntou a Cristo, mas quem é o meu próximo? Quem é esse aí que eu devo aí amar? Quem é esse? Mostrando que está muito aleatório, muito assim indefinido a posição específica de quem é esse próximo aí. Ele poderia estar equivocado, poderia errar e não fazer com a pessoa certa, não ter a retribuição e tal, né? Bom, aí então Jesus conta para ele o que é uma parábola, mas você sabe que parábola é o Senhor Jesus usando fatos fictícios, fábulas, lenda, história, realidades da natureza, da vida, mas para mostrar verdades, realidades. Ele sempre usa coisas para mostrar fatos verídicos. Aí Jesus então diz para esse doutor da lei, olha, descia de Jerusalém para Jericó um homem, e que foi abordado por bandidos, ladrões criminosos, que roubaram ele e ainda bateram, agrediram, tanto que ele ficou semi-morto, meio morto ali no chão. Quer dizer, ficou apagado, ficou desacordado, completamente ferido, sem condições por si só de se recuperar, reagir, sobressair da situação que estava ali, devido à quantidade dos ferimentos violentos que ele sofrera. E aí Jesus vai dizendo, olha, no versículo 31, Jesus fala assim, olha, gozado que passou por ali um sacerdote, olha bem, Jesus vai dizer, olha, passou ali, aonde estava aquele homem lá, ferido, machucado, semi-morto, um sacerdote, um pregador da palavra, um líder religioso, e viu o cara, não estendeu a mão, não ajudou, não socorreu, não fez nada, mesmo conhecendo, pregando, ensinando sobre o amor ao próximo, que já é do Velho Antigo Testamento. Interessante que Jesus, dando sequência, estendendo mais a coisa, ele diz, olha, verso 32,
Também passou ali um levita, que chegando ali onde estava aquele homem, viu ele, se afastou, não fez nada, não ajudou, não socorreu, largou ele para lá, ele que morra, problema dele, tô nem aí, não quero saber de nada. E quando Jesus fala levita, porque também é um dos que trabalhava envolvido com a palavra, com o reino de Deus, pessoa da liderança da igreja, né? E aí no verso 33 Jesus diz, olha, aí passou um samaritano. E quando Jesus faz essa alusão ao samaritano, é alguém que não tinha nada com a cultura literalmente judaica, não tinha os mesmos conceitos, a mesma praticidade, envolvimento com as coisas de Deus. Samaritano tinha muitas divergências aí com os judeus, né? E não criam, não ouviam, não obedeciam a palavra de Deus como os judeus. Mas interessante é que esse samaritano estava viajando, passou por ali, viu aquele homem lá, ainda ferido, machucado, semi-morto, desprovido de todas as condições, e teve compaixão dele. Compaixão é se colocar no lugar daquele que está sofrendo, padecendo, passando por problemas, dificuldade. E, versículo 34, foi em direção a ele, passou-lhe ali medicações que era usado na época ali, azeite e vinho, era usado esse tipo de conteúdo como tratamento natural, né, no sentido de hoje alternativo. E aí, veja bem, pondo sobre o seu animal, quer dizer, ele desceu da sua mula, do seu cavalo, do seu camelo, ele saiu do animal que ele estava viajando e colocou o homem, o doente, o que foi espancado, tudo, sobre o seu animal. E ele passou a andar a pé para ajudar a pessoa ali que estava ferida. Levou ele para uma estalagem e cuidou dele. E ainda, como ele tinha compromisso, ele não podia permanecer lá, ele partiu para o seu destino, seus compromissos, deu dinheiro para o dono da hospedagem e disse para ele, olha, cuida dele, e tudo mais quando você gastar com ele aí, quando eu voltar de viagem, eu vou te pagar. E é interessante de ver que esse samaritano, ele não esperava retribuição nenhuma daquela pessoa, porque ele nem sabia quem era, ele não conhecia ele, nem sabia se tinha condições financeiras ou não, de retribuir o que ele estava gastando com ele. Mesmo porque ele estava descendo sozinho para Jericó, o homem, nem de cavalo, camelo, de mula, nada. Quer dizer, realmente era uma pessoa pobre, simples, né? Não tinha uma escolta, né? Então era realmente uma pessoa pobre. Então esse samaritano não esperava nada em troca do que estava fazendo por esse aí, né? Interessante, amados, é a gente ver tanta coisa sendo pregada nas igrejas por pastores, pastoras, lideranças, e que nós sabemos que esta é uma da parte da Bíblia que muito se fala nas igrejas, né? Amará a Deus de todo o teu coração, força, mente, alma e espírito, e ao próximo como a si mesmo. Como a gente vê isso, irmãos? E como a gente vê tantas outras mensagens, tantas outras pregações semelhantes a isso. Mas que na prática a hipocrisia prevalece. Porque é o que a gente vê aqui, sacerdotes e levitas pregando, falando, dizendo, anunciando, porque o Senhor falou, a Bíblia diz isso, a palavra diz isso, pau. Mas são meros hipócritas, porque quando eles encontraram um próximo, doente, enfermo, inerte, que não tinha condições por si só de sair da situação, viraram as costas, passaram de largo e tô nem aí com essas coisas. Infelizmente, amado, eu estou na igreja, sou pastor já há quase 40 anos, eu sei exatamente o que é a realidade deste cidadão aqui, ok? Que está caído no chão ali, que é o próximo nosso, né? E quantas coisas, quantas aberrações, hipocrisia, falsidade
E coisas assim a gente vê na igreja, irmãos. Infelizmente, né? E quando eu digo que não estou conseguindo gravar com constância ultimamente, é porque eu estou até vivendo essa realidade. E hoje, mais do que nunca, eu vejo que tantos que se diziam amigos, nunca na verdade foram amigos, mas sim sempre foi um jogo de interesse pelas condições que a gente tinha de dar, ajudar e etc. cada qual. E assim a gente vê quantos filhos na fé, pessoas que a gente tirou das mãos do diabo, tirou do inferno, tirou das mãos de Satanás, e sabem que hoje passam por um momento muito difícil na vida, não ligam, não perguntam, não se preocupam, não querem saber se a gente está precisando de ajuda ou não, né? E outra coisa, amados, é interessante de se ver aqui, é que inclusive quando a gente conversa alguma coisa dessas particularidades da gente, pessoas dizem assim, qualquer coisa aí me dá um toque, ok? Tô aí, tá bom? É uma hipocrisia isso, amado, porque você vê aqui, quando Jesus está esboçando, externando, mostrando o que é amor ao próximo, o cara aqui não tem como pedir ajuda. O cara está inerte, ele está imobilizado pela situação que está vivendo, ele está completamente ferido. Então a pessoa tem que ter a compaixão, a sensibilidade de ver que a pessoa não tem que pedir. Se ele sabe que está passando por uma situação difícil, é ele que tem que ir lá e fazer como esse samaritano. E dar o que pode, ajudar e fazer, sem que aquela pessoa tenha que mendigar o apoio, a ajuda daquela pessoa. É vergonhoso, amado. Sinceramente, nessa transição de vida que eu estou tendo, ver quanta mentira, quanto engano, quanta falsidade, falcatrua, quanta injustiça e hipocrisia estão nos púlpitos das igrejas. Entre pastores, pastoras, levitas, lideranças da igreja, entre pessoas que se dizem cristãos. Começo a ver hoje mais do que nunca e ter maior entendimento porque a Bíblia diz: muitos serão chamados, mas poucos realmente serão escolhidos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão na vida eterna. Que o caminho para os céus é estreito e apertado e são poucos os que vão passar por eles. E que por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, o amor de muito se esfriará. Hoje eu consigo ver com maior nitidez a veracidade de pontos bíblicos como esse. Ok? Amados, a Bíblia diz, por exemplo em Tiago, que se você vê uma pessoa desprovida de condições, ela não tem que te pedir nada. Você está vendo, você está entendendo e compreendendo. Você, se disser Deus te abençoe e você não faz nada, não ajuda nada, você está errado, porque a fé sem obras é morta. Tiago diz: mostra-me a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Se você vê que a pessoa está necessitada, está precisando, você tem que estender as mãos. Por que Jesus amaldiçoa lá a árvore? Porque ela não está dando fruto nenhum, evidência nenhuma, né? E ela representa os judeus em primeira parte, porque dizem, como está dizendo aqui, sacerdote levita, somos religiosos, não somos como samaritano, mas não estão dando prova e evidência. Um samaritano, um ímpio está dando. E assim, árvore que realmente é boa, amados, a Bíblia diz, não dá fruto mau. Então quem é você diante daquele que você sabe que é o teu próximo? Quais realmente é a tua postura, as tuas atitudes que provem, dão evidência e justifique que realmente você é homem, mulher de Deus, porque você ama e prova o seu amor ao seu próximo também. Ok? Então, amados, vamos rever os nossos conceitos. Esse muito blá blá blá, oba 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 aí pode ser um ato, um processo de mera hipocrisia e não ter nada a ver com a veracidade bíblica. Ok? Então, que Deus
esteja pondo colírio nos teus olhos, te levando a momentos de uma reflexão muito intensa, e haja uma mudança, uma transformação na sua alma, na sua vida, na sua postura, na sua conduta, para dar evidências de que realmente você é homem e mulher de Deus. A Bíblia diz, quando chega aquele cara lá, né, o centurião, e diz para Jesus: olha, meu mordomo está mal. E Jesus disse: eu vou. Ele disse: não, senhor, não sou digno de entrar na minha casa. Eu sou homem de autoridade. Fala aqui uma palavra e o meu mordomo será curado lá. E Jesus olha para os seus e diz: olha, nem em meio do meu povo eu vi tanta fé como eu estou vendo aí num cidadão romano que não tem nada a ver conosco. E ele diz: olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente naquele dia, e muitos que foram chamados para ser filhos do reino serão lançados fora. Lembre-se da parábola da grande ceia, que a Bíblia diz: Deus mandou convidar os seus, e os seus dizem: ah, não dá, porque eu estou com compromisso, casei, comprei um campo, comprei boi e tal, tudo aí, então tá bom, vamos lá procurar os pobres, simples, cegos, surdos, mudos, esses vão entrar no meu reino. Então aqui, se fosse haver um juízo final, ao final dessa história aqui, tanto o sacerdote como o levita, os cristãos aqui ali dentro da igreja, não entrariam, mas um samaritano entraria, porque tem obras, atitude, ações dignas de entrar na vida eterna, ok? Deus te abençoe, forte abraço e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.